Boa noite a todos, dando continuidade à sequência de palestras Isolanato, hoje no episódio 17 da primeira temporada. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o antebraço, né? E o título dessa palestra é justamente o antebraço, segmento-chave na função da mão. Meu nome é José Cavazoli Lazzoli, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Então vamos lá ao próximo. Bom, esse é o nosso roteiro de hoje, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o antebraço e esse é justamente o segmento que nós vamos estudar, tá? Bom, parece óbvio dizer a essa altura que o antebraço seja o segmento do membro superior situado entre o cotovelo e o punho. Então é o segmento intermediário dos três segmentos do membro superior, tirando a raiz da parte livre do membro superior, temos o braço, né, entre o ombro e o cotovelo, o antebraço, entre o cotovelo e o punho, e a mão, que é o segmento mais distal do membro superior. O antebraço tem 2 ossos e uma quantidade de músculos. Vamos lá, passando próximo aqui. Então, temos aqui 2 ossos do antebraço, ok? Rádio e ulna. Vamos vê-los com mais detalhes aqui. Bom, o rádio está aqui e a ulna está aqui. Tá, o rádio é o osso mais lateral do antebraço e a ulna é o osso mais medial do antebraço. Vocês devem lembrar naquela posição anatômica com a palma da mão voltada para frente, né? Agora a gente começa a entender por que é importante a gente padronizar aquela posição anatômica. Então, já que a palma da mão é voltada para frente, o rádio, de fato, é o osso mais lateral e a ulna é o osso mais medial, tá certo? Notem aqui que na ulna, no seu segmento distal, a gente coloca um disco articular. E é isso de fato que acontece. A ulna ela não participa diretamente da articulação, tanto que essa articulação aqui se chama articulação radiocárpica. A articulação radiocárpica ela envolve a face articular do rádio, envolve os ossos do carpo, da primeira fileira do carpo, eles entram aqui compondo essa articulação. E no meio nós temos um disco articular aqui, sendo que então a superfície articular da ulna não participa diretamente dessa articulação. Essa articulação é uma articulação sinovial do tipo elipsoide. Então, portanto, ela tem uma face elipsoide, tá certo? E ela tem 2 graus de liberdade de movimento. Ela faz movimentos no eixo flexão e extensão e no eixo abdução e adução. E finalmente aqui, a ulna ela vai ter medialmente, desculpem, o rádio vai ter medialmente 2 articulações com a ulna e vice-versa. A ulna vai ter lateralmente 2 articulações com o rádio. São as articulações radioulnares proximal e distal. Esse conjunto indissociável das 2 articulações radioulnares, a proximal e a distal, elas vão, no seu conjunto, formar uma articulação, um conjunto articular que a gente classificaria como pivô ou trocoide. Vocês estão seguindo aqui, só colocando aqui com que cada parte dessas vai se articular. Bom, então a gente tem aqui, né, a configuração aqui entre os 2 ossos. Notem que nós temos unindo os 2 ossos e quando vocês tiverem a oportunidade de estudá-los, vocês vão notar que na parte lateral da ulna e na parte medial da ulna, nós teremos 2 bordas. São 2 bordas bem pronunciadas e bem cortantes. Não por acaso são denominadas bordas interósseas, tá certo? Então é justamente nelas que vai se inserir a membrana interóssea. Mais proximalmente a gente tem aqui a corda oblíqua. Então as bordas interósseas do rádio e da ulna, teremos oportunidade de visualizar isso melhor.
corda oblíqua lá em cima, membrana interóssea. Aqui nós temos um intervalo onde vai passar uma artéria. E aqui nós temos as duas bordas anteriores do rádio e da una, respectivamente. A corda oblíqua, ela na realidade, ela funciona como uma estrutura ligamentar delgada. Ela vai ligar aqui, ó, essa região da tuberosidade da una à região que fica abaixo a tuberosidade do rádio. Ao mesmo tempo, a membrana interóssea, ela é uma lâmina fibrosa, tá? Ela é delgada, mas ela é bastante resistente e vai unir as diáfises do rádio da una, no sentido longitudinal. Aqui nós estamos indo um pouquinho mais para a distal. Aqui nós vemos a articulação do punho, né? Parte dela, pelo menos. E aqui nós temos o rádio, então lateral para cá, e a una medial para cá. Então notem como realmente, ó, o processo estiloide, que é essa ponta aqui do rádio, ela vem mais distal, cerca de 1 centímetro, do que o processo estiloide da una, que é essa pontinha da una mais distal. Tá? E aqui a gente tem ligamentos que são parecidos com o do cotovelo. Colateral radial, tá? Da pontinha aqui do processo estiloide do rádio até um osso, né, do carpo chamado o escafoide aqui, tá certo? E outro que é o ligamento colateral ulnar. Então, tanto num quanto no outro, vocês têm dois ligamentos que reforçam lateral e medialmente a articulação. E ligamentos na frente e atrás, assim como lá no cotovelo, que dão reforço para essa articulação. Aqui nós temos o ligamento radiocárpico, do rádio para o carpo, dorsal, que nós estamos tendo aqui uma visão dorsal, e existe o radiocárpico palmar. Da mesma forma, tem o unocárpico dorsal e lá na frente o unocárpico palmar também. Bom, aqui é uma visão justamente dessa superfície aqui, ó, distal do rádio e distal da una, como se estivéssemos vendo, né, como se estivéssemos dentro da articulação radiocárpica. Então, mostrando aqui, ó, a face articular do rádio aqui, tá certo? E com duas, digamos assim, superfícies. Uma mais lateral, o processo estiloide do rádio está aqui, ó, que é para o escafoide, que é de formato aproximadamente triangular. E uma mais medial, de formato aproximadamente quadrangular, que é justamente para articulação com semilunar. E aqui, ó, nós não chegamos a ver perfeitamente a superfície articular da una, porque tem aqui o disco articular que foi cortado aqui, está sendo rebatido. Então a gente acaba vendo um pouquinho aqui da superfície articular da una, graças ao reforço anterior da articulação do punho. Bom, vamos dar uma olhada agora nas características principais de cada um desses ossos, começando aqui pela una, né, que é o osso mais medial, já vimos que é o osso mais longo dos dois. A una tem, conforme já comentamos, uma articulação proximal com o húmero, né, uma articulação distal, que dá lá no disco articular que vimos, uma articulação, aliás, duas, né, laterais com o rádio. Aqui nessa visão lateral da una, a gente consegue ver muito bem a incisura radial da una e aqui a cabeça da una, que se encaixa com a incisura ulnar do rádio, que veremos daqui a pouco. Então, isso daqui é uma visão à esquerda, uma visão anterior da una, uma visão posterior, uma visão lateral da una. Na epífise proximal, né, na extremidade proximal, a gente consegue ver muito bem, primeiro, o olecrano. Né? A gente vai conseguir ver melhor numa visão posterior, mas o olecrano é aquela parte sobre a qual nós nos apoiamos quando a gente está com o cotovelo apoiado em alguma superfície. Tá certo? O olecrano é justamente essa parte aqui que se apoia quando nos apoiamos com o cotovelo. Em seguida, a gente tem o processo coronoide. O processo coronoide, mais uma vez, ele fica mais fácil de ser visualizado quando a una é colocada, entre aspas, de perfil. É aí que a gente vê como a una se assemelha um pouquinho a uma chave inglesa, mais ou menos, né?
justamente para poder se encaixar com o húmero, com a extremidade distal do húmero. E vocês devem lembrar que existe uma fossa coronoide no húmero, né? Será que é mera coincidência, assim como existe uma fossa do olecrano no húmero, na parte posterior da parte da extremidade distal do húmero? Acho pouco provável que seja mera coincidência. Aqui, conforme já havíamos visto, a tuberosidade da una, que dá inserção ao músculo, ao tendão, melhor dizendo, do músculo braquial. E aqui a borda interóssea, mostrando que esse é o lado aqui, essa, digamos assim, a parte mais lateral da una. Agora sim, nós estamos conseguindo ver a una como se fosse de perfil, né, numa visão lateral, e a gente vê realmente como ela lembra aí uma chave inglesa ou coisa parecida, né, permitindo ver muito claramente lá em cima a incisura troclear, que é onde se encaixa a tróclea, né, que é uma parte bem proeminente ali na extremidade distal do húmero. Aqui a incisura radial, que é onde se encaixa aquela circunferência da cabeça do rádio, formando a articulação radionar proximal. E aqui o processo coronoide, que quando a articulação do cotovelo está fletida completamente, né, esse processo coronoide aqui ocupa aquele espaço da fossa coronoide. A gente vai ver esse conjunto daqui a pouco. E aqui, finalmente, o olecrano, né, que quando estamos com o membro totalmente estendido, o olecrano ocupa a fossa do olecrano na parte posterior da extremidade distal do húmero. Também veremos isso daqui a pouco, o conjunto. Quando está fletido, o olecrano ele forma esse relevo, né, bem proeminente aqui na parte posterior da região do cotovelo. Aqui nós temos a crista do supinador, que dá inserção ao músculo de mesmo nome, e aqui, mais adiante, a fossa do supinador. Isso daqui é uma visão posterior dessa epífise proximal da una, onde fica, obviamente, em destaque o olecrano, que vemos muito bem aqui. Ok? Então, essa parte proximal da una. Então, vamos à parte distal, né? Da proximal para a distal, tem aquelas três bordas, a borda interóssea, a borda anterior e a borda posterior. E aqui, na epífise distal, a gente destaca alguns pontos. Primeiro, o processo estiloide, essa ponta aqui mais distal da una. Mais uma vez, lembrando que ela fica mais ou menos aproximadamente 1 centímetro mais proximal do que o processo estiloide do rádio. Mas a una é mais comprida, né? A una é mais longa porque a sua extremidade proximal ela vai mais para cima, né? Na articulação do húmero. Aqui nós temos, nessa visão anterior, vemos a cabeça da una aqui, né? Cabeça da una aqui. Essa face lisa aqui, onde se encaixa aquele disco articular. Esse daqui é a face articular distal da una. E finalmente aqui, lembrando que essa cabeça da una ela tem uma circunferência articular que é justamente para se encaixar numa incisura lá da parte distal do rádio, seria a incisura ulnar. Então, lá na parte distal do rádio, a gente tem uma incisura ulnar, que vocês vão ver daqui a pouco, que é onde se encaixa essa circunferência articular da una. Na parte medial, é ao contrário. A gente tem uma incisura na una, a gente tem uma incisura radial, onde se encaixa a circunferência da cabeça do rádio, que nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Então, o rádio, ele, ao mesmo tempo que é o osso mais lateral, ele é o osso mais curto, né? Aqui nós temos uma visão anterior do rádio e uma visão posterior. O que chama a atenção é que a parte distal do rádio ela é um pouquinho mais ampla no sentido lateral. E existe uma diferença muito grande da face anterior dessa extremidade distal do rádio, que é lisa, em relação à face posterior da extremidade distal do rádio, que é bem acidentada. Na realidade, a gente sempre comenta que
uma coisa fundamental quando a gente pega um osso é distinguir o lado. E para distinguir o lado do osso, a gente tem que saber distinguir o que é superior, o que é inferior, ou proximal e distal, no caso de um osso do membro superior, o que é lateral, o que é medial, e o que é anterior e o que é posterior. Então, se eu pego um rádio, eu sei que essa tuberosidade radial está situada anteriormente, e se eu vou lá para baixo, né, a face anterior dessa extremidade distal, ela é lisa, ao contrário da face posterior dessa extremidade distal, que é bem acidentada. Então, a articulação proximal é com húmero, uma articulação húmero-radial, né? Temos uma articulação distal lá embaixo, com carpo, né, como já vimos, e articulações duas com a una, tá? Medialmente aqui com a incisura da una, e aqui nós vamos poder visualizar melhor daqui a pouco, né, na face medial do rádio, onde se encaixa a cabeça da una. Vamos dar uma olhada melhor aqui, uma visão anterior, mais uma vez, né? Lá em cima, nós temos a cabeça do rádio. Logo em seguida, a gente tem a circunferência articular, né? Se a gente olha isso de cima, e já vimos, né, no slide anterior, a gente vê que isso realmente é uma circunferência aproximadamente circular. Aqui nós temos o colo, que é um estreitamento logo abaixo da cabeça do rádio, nessa parte aqui, um pouquinho mais estreita. Aqui a tuberosidade do rádio, logo abaixo, nessa tuberosidade do rádio é que a gente tem a inserção do tendão do músculo bíceps braquial, e um pouquinho abaixo, vocês devem lembrar, que existe a inserção daquela corda oblíqua também. E aqui a borda interóssea. Se eu tenho a borda interóssea aqui, eu tenho a una para cá. Então aqui nós temos o lado lateral e vai de acordo com aqui o processo estiloide, que é palpável aqui no vivo. Vocês conseguem palpar o processo estiloide de vocês próprios aqui, tanto do rádio quanto da una, tá? Ambos são palpáveis no vivo. Processo estiloide, como comentamos há pouco. Então, isso é uma visão anterior do rádio. Numa visão posterior, né, a gente vai ver a borda posterior aqui, né, a cabeça do rádio já ficou lá para cima, o colo do rádio ficou lá para cima. Aqui dá para notar que é bem liso, né, a articulação ali com o húmero lá para cima, uma concavidade, né, na parte de cima da cabeça do rádio, e lá embaixo o processo estiloide, mas contrastando com a face anterior. A face posterior ela é bem mais acidentada, como vemos aqui, e a gente vai ter oportunidade daqui a pouco de checar essa extremidade distal com mais detalhes. Temos uma área rugosa aqui para o pronador redondo, obviamente por um músculo de mesmo nome, no caso aqui é a inserção dele. E aqui a epífise proximal do rádio. Já vimos uma figura parecida com essa, né? Aqui seria a extremidade distal da una, aqui o processo do olecrano, desculpem, aqui é o olecrano, né? Aqui é aquela, bom, vamos colocar os nomes aqui, né? Que fica mais fácil, mais didático, né? Cabeça do rádio aqui, nós temos aqui uma concavidade, conforme já falei, aqui o ligamento anular, né? Mantendo a integridade estrutural dessa articulação radio-unar proximal. Aqui, obviamente, a incisura radial da una. Vejam, adaptando perfeitamente essa superfície aqui, que é aproximadamente circular, né? O olecrano lá em cima e a incisura troclear aqui, né? De perfil a gente vê que é algo parecido com isso daqui, parecido mais ou menos com uma chave inglesa, né? E aí, justamente aqui, na incisura troclear, que se encaixa a tróclea do húmero. Distalmente, né, numa visão medial, a gente vê muito bem aqui, olha, essa parte aqui mais lisa, né, que é justamente a incisura ulnar do rádio, ali que vai encaixar a cabeça da una, ok? Borda interóssea aqui, e vocês vão ter oportunidade de ver, é bem interessante, vocês vão ter oportunidade de ver na peça, né? Espero eu que brevemente, que na parte distal do rádio
essa borda interóssea, ela se bifurca aqui, ó, numa parte anterior, numa parte posterior. A membrana interóssea, ela segue essa linha posterior. E aqui, esse intervalo entre essas duas linhas vai ser ocupado pela inserção de um músculo que a gente vai ver daqui a pouco, que é o pronador quadrado. Tá? A gente vai ter a oportunidade de ver esse músculo daqui a pouco. Então, aqui na epífise distal do rádio, a gente vai... Já notaram que aqui é a parte dorsal, né? Porque é uma parte bem mais acidentada. E aqui a gente vai ter o tubérculo dorsal, que é palpável também, ó. Vocês conseguem palpar em vocês aí o tubérculo dorsal, que é digamos assim, uma estrutura mais ou menos linear, bem palpável no vivo. E aqui a gente vai ter basicamente 4 sulcos, né? Vocês podem notar aqui, ó, 4 sulcos de medial para lateral, né? Na realidade, o processo estiloide do rádio está mais para lateral. Então, aqui na realidade, a gente tem uma posição de pronação, né? Aqui nós estamos com essa região pronada. E aqui nós temos a passagem dos músculos extensores dos dedos e índex. Não esquentem muito agora com o nome dos músculos, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco, tá? E depois a gente vai poder voltar para essa figura para relacionar o que a gente está falando agora. Aqui é o sulco para o músculo extensor longo do polegar, para o seu tendão, obviamente. Aqui é o sulco para os tendões dos músculos extensores radiais longo e curto do carpo. E, finalmente, ali é a área destinada para os músculos extensores curto e abdutor longo do polegar, tá certo? Nós vamos ver esses músculos daqui a pouco. Então, numa visão inferior da epífise do rádio, né, nós temos tubérculo dorsal, nós temos 2 áreas, uma área mais lateral e aproximadamente triangular, que é para articulação com escafoide, como já vimos, e uma área mais medial e aproximadamente quadrangular, que é a face articular para o osso semilunar. E, finalmente, o disquinho articular rebatido aqui nessa figura. Então, vamos lá. Respondendo aquela pergunta, né, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 pessoas só falaram que os músculos do antebraço são no total de 20. Alguns livros dividem os músculos do antebraço em 2 lojas somente, uma loja anterior e uma loja posterior. Tá? Didaticamente, a gente gosta de dividir ou subdividir a loja posterior também numa loja lateral. Então, por esse esqueminha aqui, a gente teria 8 músculos na loja anterior, 4 músculos numa loja lateral e 8 músculos numa loja posterior. Para os livros que dividem só em 2 lojas, anterior e posterior, essa loja posterior equivaleria aqui, ó, ao conjunto da loja lateral e posterior desse nosso esqueminha aqui. Então, são esses músculos que a gente vai estudar agora. Nós vamos começar aqui pela loja anterior, que tem 8 músculos. Então, na camada superficial da loja anterior, a gente teria, sempre que a gente descreve alguma coisa, a gente procura descrever num sentido, ou de lateral para medial, de medial para lateral. Vamos aqui de lateral para medial, na parte mais distal, assim, digamos assim, para ir contando os tendões, mais lateral de todos seria o flexor radial do carpo. Tendão esse que é muito facilmente palpável aqui, ok? E que serve de ponto de reparo anatômico para a palpação do pulso da artéria radial, que está imediatamente à direita. Então, se vocês souberem palpar o tendão do músculo flexor radial do carpo, vocês automaticamente, é só escorregar levemente os dedos para a direita, para lateral, que a gente vai conseguir palpar o pulso da artéria radial. O músculo seguinte é um músculo chamado palmar longo. Ele é bem mais delgado, né? Ele vem aqui, vai se prender aqui na ponerose palmar. O flexor radial do carpo, junto com o flexor unar do carpo, que é o seguinte,
Imagino que vocês já possam supor o que ele vai fazer, né? Vão fletir o punho, um de um lado e outro do outro. Então, temos dois flexores do punho aí, flexor radial do carpo, flexor lunar do carpo. E o quarto músculo da camada superficial a gente vai encontrar só mais proximalmente, que é o pronador redondo. Tá? Pronador redondo, que é um dos limites aqui da fossa cubital, limite medial da fossa cubital, também facilmente palpável aí em qualquer um de vocês. Três desses músculos vão ser inervados pelo nervo mediano, tá? Exceto o flexor ulnar do carpo, que é do ulnar. Quando a gente fala da loja anterior, na realidade, na loja anterior predomina a inervação do mediano, com uma exceção e meia. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver. A gente tem 8 músculos na loja anterior do antebraço, sendo que 6 mais metade de um são do mediano, direto ou indiretamente. A gente vai ver isso daqui a pouco. E um mais uma metade são do nervo ulnar. Então, essa camada superficial da loja anterior do braço. Compondo o que seria uma camada intermediária ou uma camada média, nós teríamos um músculo chamado flexor superficial dos dedos. O flexor superficial dos dedos, ele é um músculo policaudado e tem 4 tendões que vão se inserir nas falanges médias. E na camada mais profunda, então já vimos 4 na superficial, 1 numa camada média, então sobraram 3 para a camada profunda, que de lateral para medial seria um flexor longo do polegar, temos aqui o seu ventre, o flexor profundo dos dedos. Se o flexor superficial dos dedos ele vem até aqui nas falanges médias, o flexor profundo dos dedos ele vai até nas falanges distais. E finalmente o pronador quadrado do que está aqui. Esses 3 músculos mais profundos eles vão ser inervados pelo nervo interósseo anterior, que é ramo do mediano, que está exatamente aqui. Ó. Então vejam só que interessante. Ok? Então a parte lateral, metade lateral é do interósseo anterior, a última análise é do mediano, e a metade medial é do ulnar. Bom, terminar a loja anterior, vamos para a loja lateral. A loja lateral composta por 4 músculos, ou se juntarmos a lateral com a posterior, que é o que os livros que dividem em 2 lojas somente fazem, seriam 12. Mas vamos aqui para a nossa divisão em loja lateral, uma camada superficial, loja lateral com 4 músculos no total. Na camada superficial nós temos o músculo braquiorradial, que é o limite lateral da fossa cubital, tá? Limite. E ali 2 músculos extensores do carpo. Na realidade, 2 extensores radiais do carpo, né? Os 3 são inervados pelo nervo radial. Então aqui uma visão posterior onde a gente consegue ver bem aqui, ó, o braquiorradial, os extensores radiais, longo e curto do carpo. Os 3 inervados pelo nervo radial. Bom, tinha 4, 3 na camada superficial, sobrou 1 para a camada profunda, que a gente vai ver que é o supinador. Mas a gente não consegue ver bem o supinador nessa visão aqui. Para a gente poder visualizar o supinador, é necessário que a gente rebata o braquiorradial. Aí a gente consegue ver bem não só o supinador, aqui temos o braquial, bíceps braquial, tendão do bíceps braquial, abaixo, profundamente do bíceps braquial, nós temos o braquial aqui, temos a continuação do músculo cutâneo e aqui a gente consegue ver bem o nervo radial. Tá ok? Então, finalmente, vamos para a loja posterior, onde nós temos 8 músculos, os 8 músculos restantes do antebraço. Vamos para uma camada superficial. Camada superficial são 4, a gente consegue vê-los bem rapidamente aqui. De lateral para medial, extensor comum dos dedos, né? Um músculo extensor dos dedos que tem aqui 4 tendões de inserção, então o músculo é policaudado aqui, tá certo? O músculo extensor do dedo mínimo, aqui mais medial nós temos o extensor ulnar do carpo, tínhamos 2 extensores radiais, longo e curto do carpo, que estão aqui, extensor radial longo, extensor radial curto do carpo, e temos um extensor ulnar do carpo que está aqui. Finalmente, completando essa camada superficial da loja anterior, lá em cima, o ancônio, tá certo? Então, aqui nós temos o ancônio,
que é inervado pelo radial, e mais embaixo nós temos os 3 inervados pelo ramo profundo. Então, camada profunda, para a gente encerrar aqui a parte dos músculos do antebraço, o abdutor longo do polegar vindo para cá, e a gente consegue vê-lo bem nessa parte distal aqui ao longo dessa borda radial. Então a gente vê caracteristicamente juntos o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar, um do lado do outro. Tá? O que é esse extensor curto do polegar? Porque tem o extensor longo do polegar, que é mais longo do que ele. Ó. Ok? Então, sempre essa lógica é verdadeira. E, finalmente, o 20º e último músculo do antebraço, que é o 4º músculo da camada profunda da loja posterior, que estamos vendo agora, seria o extensor do índex. Então, o índex, o indicador, ele também vai ter um segundo tendão aqui. Ó. Notem aqui que tem 2 tendõezinhos aqui. Um que é do extensor comum dos dedos e outro que é o extensor do índex. Então, da mesma forma, se vocês fizerem uma extensão do índex contra a resistência aqui, vocês serão capazes até de visualizar, ó, não sei se estão conseguindo visualizar aqui, ó, 2 tendões. Palpar, dá para palpar fácil. Em algumas pessoas dá até para visualizar. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui. Ok? E aqui que a gente vai lembrar daquele slidezinho que apresentamos há pouco, né? Da epífise distal do rádio, onde a gente tem, olha só que legal, a gente tem justamente a relação daqueles músculos todos, ok? Bom, nessa altura eu gostaria de chamar para vocês a atenção desse espaço aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui, ó. Caramba, eu vou ter que torcer aqui. Vamos lá. Não sei se pela sombra vocês conseguem visualizar, certamente conseguem visualizar em si próprios, tá certo? Essa região chama-se tabaqueira anatômica. Mas podemos ver aqui, ó, tabaqueira anatômica. Né? Limite medial, tendão do extensor longo do polegar. Então, palpamos aqui, ó, bem visível aqui o extensor longo do polegar. Limite lateral, os tendões daqueles dois, ó, extensor abdutor longo e extensor curto do polegar, que estão palpáveis aqui, ó. Vocês conseguem palpar em si próprios aí. O assoalho dessa tabaqueira anatômica é o escafoide e o trapézio, que são os dois músculos, os dois ossos mais laterais das duas fileiras proximal e distal do carpo, respectivamente. Tá? Proximalmente, a gente consegue palpar o processo estiloide do rádio aqui. Tá certo? Que nessa figura estaria mais ou menos aqui. Passa aqui a artéria radial. Nesse ponto, a artéria radial ela se volta para distal e a gente consegue palpar o pulso dela aqui na tabaqueira anatômica. Tá certo? E olha só que interessante. Tem uns raminhos do ramo superficial do nervo radial que cruzam o tendão do extensor longo do polegar, que está aqui, que é esse músculo, esse tendão aqui. Se vocês passarem com a unha sobre o tendão, vocês vão conseguir, digamos assim, vocês vão conseguir estimular o nervinho e vão sentir um choque ou aqui ou aqui. Tentem fazer isso, que é bem bacana. Esses raminhos do ramo superficial do nervo radial, eles cruzam o tendão do extensor longo do polegar exatamente aqui. Estou sentindo choquinho aqui e aqui, exatamente. Ok? Então vamos lá. Mais uma visão aqui, acho que mais fácil de visualizar, né? Aqui, mais medialmente, o tendão do extensor longo do polegar, mais lateralmente, os tendões do abdutor longo e do extensor curto do polegar, né? Aqui nós temos o escafoide, um pouquinho mais para frente teríamos o trapézio, aqui seria a região da tabaqueira anatômica, que você pode guardar alguma coisa, qualquer coisa em pó aqui, né? Você pode guardar açúcar, sal, enfim, ou açúcar não é uma coisa que faça bem à saúde, sal da hipertensão, então é melhor não guardar nada em pó por aqui, que acho que todo mundo vai ser certamente mais saudável. Então vamos adiante. Vamos rapidamente, então,
pedindo desculpas aí pela extensão aqui da nossa conversa, mas vamos rapidamente ver os nervos do antebraço. Nervos e artérias e a gente encerra. Vamos lá, nervos do antebraço são basicamente 3 os nervos principais aqui do antebraço, são o mediano, o unar e o radial. Vamos mostrar rapidamente o mediano lá em cima, né, na fossa cubital, ele tem uma relação muito próxima com a artéria braquial. Nervo unar, né, grande característica dele, passar posteriormente ao epicôndilo medial que está aqui e principalmente na metadistal do antebraço, nós temos o nervo unar acompanhando a artéria unar, passando medialmente a artéria unar. E finalmente o nervo radial, que conforme já havíamos deixado claro, né, a gente não consegue visualizar. Será que é isso daí? Não, a gente já viu que não é isso daí. Né? Isso daí é o cutâneo lateral do antebraço, que é continuação do nervo musculocutâneo. Para a gente visualizar, então, o nervo radial, a gente precisa rebater o braquiorradial, e quando vocês estiverem estudando na peça, vocês vão procurar exatamente aqui, porque ele sai de lá de trás, perfura o septo intermuscular aqui na parte distal do braço para ganhar a parte anterior. E aqui ele passa entre o braquial, que está aqui, e o braquiorradial, que está aqui. É aqui que a gente vai encontrar o nervo radial. O nervo radial, depois de dar aquela voltinha na diáfise do húmero, onde ele é particularmente suscetível e vulnerável a alguma lesão em caso de fratura do terço médio da diáfise do húmero. E aqui a gente tem, então, a divisão no ramo profundo, que é mais motor e articular, e no ramo superficial, que é mais sensitivo, cutâneo e articular. Então, olhando o nervo mediano, né, tem alguns pontos de reparo muito importantes que a gente tem que levar em consideração quando vai estudar na peça. Então, o primeiro ponto importante, ele perfura um pronador redondo. Então, quando ele está entrando aqui, né, ele entra na fossa cubital, imediatamente, medialmente a artéria braquial que está aqui, imediatamente ele vai perfurar as duas porções do pronador redondo. Isso é muito característico, obviamente, já que ele está ali, ele inerva o pronador redondo. E na loja anterior do antebraço, ele vai ser responsável por 6 músculos e meio daqueles 8 da loja anterior do antebraço, seja diretamente, seja indiretamente, por meio do seu ramo, que é o interósseo anterior. Então, a exceção vai ser o flexor unar do carpo, cujo tendão está aqui. Uma outra exceção é a metade medial do flexor profundo dos dedos. Tá? O resto, esse 1,5 aqui, é do unar. Ó. O unar está passando aqui, é óbvio que ele vai inervar o que está perto dele. E os 6,5 seguintes, ou são diretamente pelo nervo mediano, e aí a gente chama atenção para a loja para a camada superficial e para a camada média, e sendo que a camada profunda, o que me parece óbvio, nervo interósseo anterior, né? A camada profunda, aqueles 3 que sobraram, ou 2,5, melhor dizendo, vão ficar com o interósseo anterior, que é ramo do mediano. Então, do ponto de vista de raciocínio clínico para exame neurológico, é tudo mediano. Óbvio que aqui, se a gente tiver intervindo nessa região, cirurgicamente, a gente tem que saber o que é do mediano, o que é do interósseo anterior. E mais lá embaixo, o nervo mediano, que está cortado aqui, a gente não consegue ver aqui, mas consegue ver aqui, ó, ele vai passar pelo túnel do carpo. E dali ele vai para a mão. Então, o nervo mediano, ele tem uma contribuição interessante ali na loja anterior do antebraço, tem uma contribuição razoável ali na mão, principalmente para a musculatura mais relacionada com o polegar, mas não vamos dar spoiler aqui. Além de uma parte da inervação da palma da mão, quarto dedo para a lateral, já tínhamos comentado isso naquela conversa sobre o plexo braquial. Tá? Então vamos ver melhor aqui o túnel do carpo, né? O túnel do carpo é isso daqui, ó. Imaginem, sem grandes detalhes agora, osso por baixo e um retináculo dos flexores aqui, formando um compartimento que é bem inextensível e bem inelástico. O osso por baixo, retináculo dos flexores por cima. Vários tendões aqui e justamente aqui o nervo mediano, que é o mais fraquinho deles, né?
Então, esse é um ponto, e vocês devem lembrar da palestra do professor Rodrigo sobre, aliás, última forma, isso daí foi naquela super terça, né? Foi uma palestra para a turma da anatomia médica e cirúrgica, mas que imagino que alguns de vocês tenham tido a oportunidade de assistir, onde ele fala justamente da síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano justamente nesse espaço bem apertado aqui, que é o túnel do carpo. Nervo ulnar, né? A grande característica dele, é muito fácil encontrá-lo posteriormente ao epicôndilo medial, onde inclusive ele é palpável, né? Ele é passível de ser palpado, e isso é importante do ponto de vista de exame clínico, por exemplo, em algumas doenças infiltrativas que podem modificar aí, podem causar neuropatia periférica, como por exemplo a hanseníase, né? Então, posteriormente ao epicôndilo medial, a hanseníase, você vai notar aí, você pode notar um espessamento do nervo ulnar. Então, posteriormente ao epicôndilo medial, então lá embaixo ele vai perfurar flexor ulnar do carpo, que inerva, e vai passar perto da metade medial do flexor profundo dos dedos, que inerva também. 1,5 só aqui no antebraço. Mais para frente, ele vai dar um ramo dorsal e vai se continuar até a inervação. Ele tem um ramo palmar também, né? Nessa região aqui, tá certo? Vai inervar a articulação do punho, mas o que interessa mais aqui é o ramo dorsal, porque parte da dorsal e parte da palma, né? O dedo de divisão na palma é o quarto, o dedo de divisão do dorso é o terceiro, vão ser responsabilidade de inervação cutânea do nervo ulnar. E boa parte dos músculos intrínsecos na mão, sem entrar em detalhes agora, é do nervo ulnar também, ok? Onde é que a gente vai encontrar o nervo ulnar aqui? Ele vai ser acompanhado pela artéria ulnar, como podemos ver aqui, ó, e lá embaixo ele vai passar lateralmente o osso pisiforme que está aqui. O osso pisiforme também facilmente palpável, mas isso daí vocês vão ver na aula de punho e mão. E finalmente o nervo radial, né, ele vai penetrar no antebraço, né, entre o braquial aqui e o bráquio radial, se divide num... Ele emite primeiro, isso um pouquinho mais acima, tá, um cutâneo posterior do antebraço, que vocês vão ter oportunidade de ver, isso daí sai ainda no braço, mas para inervar a região posterior do antebraço. E aqui embaixo, o ramo superficial, conforme eu havia dito, ele é mais cutâneo e articular, ele vai lá para baixo para inervar parte do dorso da mão, o terceiro dedo para a lateral, tá? Inerva a articulação do punho também. E aqui, o ramo profundo, ele vai ser responsável pela inervação, ou ele diretamente, ou a continuação dele, que é o nervo interósseo, ambos o nervo interósseo posterior, eles vão ser responsáveis pela inervação da loja posterior do antebraço. E finalmente, para terminar, eu prometo ser bem breve aqui, para a gente não estender muito mais. Então aqui, ó, artérias do antebraço, a radial, ela é mais superficial, mais lateral, e a ulnar, ela é um pouquinho mais profunda e mais medial. Aqui a gente consegue ver melhor, né? A radial um pouco mais superficial e mais lateral, óbvio, né? O rádio é o osso mais lateral, e aqui a ulnar, que ela se aprofunda logo, né? E assume um trajeto mais medial, e podemos vê-la novamente aqui embaixo, ó. Então, artéria radial, vamos lá, muito rapidamente. Primeiro raminho dela, artéria recorrente radial, guardem esse nome, a gente vai precisar disso daqui a pouco. E lá embaixo, tá? Ela está seccionada aqui, vem para cá, né? É importante, embora detalhes sejam dados em palestras futuras, acho que desde já é importante vocês lembrarem o seguinte, ó, a radial, ela vai se continuar como ramo palmar, como arco palmar profundo aqui. E ela vai emitir um ramo palmar superficial para fechar o arco palmar superficial. O arco palmar superficial, ele é continuação da ulnar. E a ulnar vai emitir um ramo palmar profundo para fechar o arco palmar.
E o arco palmar superficial é continuação da ulnar, que se fecha, forma o arco, com esse raminho aqui, que é o ramo palmar superficial. Tem um raminho cárpico palmar também, que vai ter uma outra circulação colateral aqui na região do carpo, mas esse raminho é menos importante, mas não deixa de ser importante, obviamente, porque essa região é atingida por uma artériazinha que a gente vai falar daqui a pouco, que é a artéria mediana. Vamos entrar muito em detalhe agora. E o ulnar, né, a artéria ulnar, notem aqui, a gente vai falar dela daqui a pouco, artéria recorrente ulnar aqui, ó, recorrente radial, é recorrente porque voltou, né? E aqui é recorrente ulnar, ó, ela voltou também. O que ela vai fazer a gente não sabe ainda, a gente vai ter que dar uma olhada daqui a pouco. Logo em seguida, eu tenho o tronco das interósseas. Aí eu tenho a interóssia, tronco das interósseas, interóssia anterior que está aqui, junto com o nervo interósseo anterior, e a interóssia posterior aqui, lembram? Ela perfura aquele espaçozinho entre a corda oblíqua e o restante da membrana interóssea e passa, obviamente, para a loja posterior, bem próximo da membrana interóssea, junto com o nervo, o ramo profundo, nervo radial, que se continuou como nervo interósseo posterior, ok? Depois essa interóssia posterior vai emitir uma recorrente interóssea que não conseguimos ver aqui, mas guardem esse nome também. Mas lá embaixo, né, a ulnar ela dá um ramo cárpico palmar, um ramo cárpico dorsal, mas mais uma vez ela deixando claro que ela se continua como arco palmar superficial e emite um ramo palmar profundo para fechar, junto com a radial, o arco palmar profundo. Daí vocês vão ver com mais detalhes na aula de mão. Aqui mesma coisa, então, a ulnar se continuando como arco palmar superficial, emitindo um ramo palmar profundo aqui para fechar com o arco palmar profundo, que não vemos aqui. Aqui nós só vemos o ramo palmar superficial fechando aqui com o arco palmar superficial, que é a continuação da ulnar. Então é isso. Então, para terminar a nossa conversa de hoje, conversa um pouquinho mais extensa, circulação colateral do cotovelo. Então, nós temos 4 artérias por baixo que vão se fechar com 4 lá por cima. Tá? Então, é basicamente isso que a gente vai ver agora. Olha, radial, aqui dá para ver bem todas, né? Braquial, aqui, né? Axilar, braquial, profunda do braço, colateral ulnar superior, colateral ulnar inferior. São os 3 ramos da braquial. Braquial chega aqui na fossa cubital, divide em radial e ulnar. Aqui o primeiro ramo é recorrente radial. Notem que a recorrente radial ela vai passar anteriormente ao epicôndilo lateral. E ela vai se juntar com isso daqui. O que é isso daqui? Ó? Isso daqui é a profunda do braço, que chega nesse ponto, se divide na colateral radial e na colateral média, lá por trás. Então, a colateral radial e a recorrente radial se unem anteriormente ao epicôndilo lateral aqui. Ok? Aqui nós temos a recorrente ulnar. Recorrente ulnar anterior, recorrente ulnar posterior. Aqui elas estão saindo separadas, mas podem sair de um tronco único. A recorrente ulnar anterior, ela vai se juntar aqui com o ramo anterior da colateral ulnar inferior que está aqui. Colateral ulnar inferior, terceiro ramo da braquial, dá um ramo anterior, um ramo posterior. Ramo anterior se une com a colateral ulnar, com a recorrente ulnar anterior, conforme estamos vendo aqui. Isso em que posição? Anteriormente ao epicôndilo medial. Aqui nós temos a colateral, a recorrente ulnar posterior. Recorrente ulnar posterior vai passar posteriormente ao epicôndilo medial. Vai se unir com o quê? Com a colateral ulnar superior, que se anastomosa antes com o ramo posterior da colateral ulnar inferior. Então, as duas se juntam para se unir com a recorrente ulnar aqui, formando a terceira parte aqui dessa circulação colateral em torno do cotovelo, passando posteriormente ao epicôndilo medial. E para fechar, temos aqui, ó, tronco das interósseas, interóssea anterior vindo para cá,
A interóssea posterior, olha só, passando por esse espacinho aqui, membrana interóssea aqui, corda oblíqua estaria mais ou menos por aqui, então passando lá para a loja posterior, e aqui emitindo a recorrente interóssea. Recorrente por quê? Porque volta. Então a recorrente interóssea ela vem para cá, tá? E vai se juntar com essa daqui. Essa daqui é quem? Profunda do braço, deu a colateral radial, que passou aqui, se juntou com a recorrente radial, e deu a colateral média, que está passando aqui por trás do epicôndilo medial. Desculpem, por trás do epicôndilo lateral, então, fechando as 8 conexões da circulação colateral em torno do cotovelo. Isso daqui é importante que vocês saibam, que vocês conheçam, e certamente essa circulação colateral é muito importante do ponto de vista clínico, sobretudo se ela estiver suficientemente desenvolvida a ponto de impedir uma necrose distal em caso de uma insuficiência arterial aguda nesse segmento aqui da artéria braquial. A artéria braquial e o segmento bem inicial aqui, bem proximal das artérias radial ulnar. Ok, pessoal? Então, dessa forma, gostaria de agradecer a atenção de todos e me colocando aqui à disposição para quaisquer dúvidas que possam